Donald Trump classifica PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas no Brasil. Arquivos Epstein afirmam cooperação dos Estados Unidos com a Al-Qaeda e o novo líder supremo do Irã fará anúncio nas próximas horas. Bom, essas são as informações que nós vamos ver um pouquinho hoje, mas antes de mais nada, peço já para você deixar o like para ajudar o YouTube a interpretar esse vídeo como um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas. Se você não ouviu falar, o Donald Trump fez uma declaração afirmando que vai colocar o PCC e o Comando Vermelho como grupos classificados terroristas. O Departamento dos Estados Unidos disse nesta terça-feira, dia 10, que o governo americano vê as facções brasileiras, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, como ameaças de alcance regional. Os Estados Unidos veem as organizações criminosas brasileiras como ameaças significativas à segurança regional em função do seu envolvimento com o tráfico de drogas. Já que nós não temos bomba nuclear, já que nós não vivemos em uma ditadura, esse é o único argumento que os Estados Unidos têm para justificar uma possível invasão aqui no nosso território. Na verdade, a única coisa que o Donald Trump planeja invadindo o nosso território são as chamadas terras raras. O Brasil é o segundo país que mais possui terras raras no mundo, ficando atrás somente da China. E a gente sabe que o Trump não vai se envolver em um conflito com a China, porque a China tem bomba nuclear. A China tem um exército muito grande e condições de bater de frente, tanto economicamente quanto militarmente falando, com os Estados Unidos. Qual é o principal interesse que o Donald Trump tem nas terras raras brasileiras? Os Estados Unidos, atualmente na guerra do Irã, está passando por uma crise balística, ou seja, eles estão ficando sem suprimentos, estão ficando sem munição bélica. A prova disso é que eles estão remanejando suas armas, seus equipamentos de outros territórios para levar para Israel, para tentar sustentar a guerra contra o Irã. Então a própria produção norte-americana está ficando complicada, não tem matéria-prima, e uma dessas matérias-primas são os chamados elementos críticos ou terras raras. E aqui na matéria da BBC fala justamente o porquê da importância das terras raras para a produção de armamento. É um grupo de 17 elementos que não são exatamente raros, mas sim de difícil exploração, presente em celulares, telas, turbinas eólicas, carros elétricos, nos painéis solares e até em mísseis supersônicos e outros instrumentos militares. Então os Estados Unidos precisam processar esse material para que eles consigam voltar a produzir e ter recurso suficiente para realizar suas intervenções onde eles queiram fazer. Como o Brasil é o segundo país que mais possui terras raras no mundo e eles não vão invadir a China, essa é a desculpa para invadir o território brasileiro. Possivelmente. E aí, em fala recente, o Lula ficou preocupado com isso, porque uma possível invasão dos Estados Unidos aqui no nosso território vai significar crise econômica. Além disso, significa exploração forçada de recursos naturais que pertencem à soberania brasileira. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Bem, então eu deixo uma pergunta para vocês. Será que o Brasil finalmente vai produzir uma bomba atômica? Porque o Brasil tem recurso para isso. Tem ciência, tem tecnologia, tem matéria-prima. Ou se não tiver acesso à matéria-prima, tem parceiros comerciais que têm essa matéria-prima. Tem parcerias comerciais e políticas com quase todo o planeta. Se você fizer uma pesquisa no YouTube, os Estados Unidos não conseguem combater a crise do fentanil na sua própria terra. Os caras não estão conseguindo tomar conta do que seria para eles a sua própria Cracolândia. Então eles querem entrar em outros territórios latino-americanos para combater os cartéis. É um pouco estranho isso aí. Os arquivos Epstein ainda estão circulando. O Donald Trump ele quer obviamente mascarar isso com uma cortina de fumaça, tanto com o conflito no Irã quanto fazendo suas declarações extremamente imbecis. E um dos arquivos do Epstein mostra que os Estados Unidos tem parceria com a ISIS e com a Al-Qaeda. O comentário aqui fala uma coisa que tem muito sentido. Não é de se admirar que os terroristas do ISIS ataquem
todas as outras nações, exceto os Estados Unidos e Israel. Claro que o Epstein, ele não era um cara de confiança. Ele era um manipulador, provavelmente ele criou muitas informações. Porém, isso aqui tem todo sentido. Estados Unidos se associa com cartéis de drogas, com entidades terroristas, e eles não se importam com o que essas organizações fazem. Só se importam quando deixam de atender os interesses dos Estados Unidos nas regiões e estados fantoches que eles têm espalhados pelo mundo. E isso eles querem fazer aqui no Brasil, isso eles querem fazer aqui na América Latina. Ter estados fantoches que eles governam indiretamente, como é o caso do Milei na Argentina, que foi eleito, mas ele é um lambe-bolas do Donald Trump. Então, o Epstein, ele não é esse cara de confiança, mas ele também era um cara que tinha muita informação. Ele tinha muito contato com gente importante, com políticos, com empresários, bilionários, com vários setores da economia e da política mundial. Então, ele tinha certas informações privilegiadas. Uma notícia da imprensa iraniana é que o Mojtaba Khamenei vai fazer o seu primeiro discurso daqui a algum tempo. Esta mensagem estratégica emitida em 7 áreas-chave, ou seja, ele vai falar de 7 pontos, inclui pontos específicos relativos ao líder mártir da revolução, ao papel e às responsabilidades do povo, das forças armadas, dos órgãos executivos, da frente de resistência, bem como o papel dos países da região e a forma de lidar com os inimigos. Eu creio que ele vai tocar também no assunto sobre a crise do petróleo que está tendo ali uma visão, principalmente no Estreito de Hormuz, e reflexo disso, o aumento do preço do petróleo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gasolina já aumentou. Se gasolina aumenta, e aqui no Brasil a gente depende muito do transporte terrestre, aumenta também o preço dos produtos. Comida vai estar certamente mais cara. Transporte de pessoas, então, tudo vai encarecer junto. Creio também que ele vai falar algo sobre os acordos nucleares impostos ao Irã. O pai dele era um negociador. Ele conversava, ele fazia os acordos. E o Mojtaba Khamenei, ele parece ser um pouco mais mão pesada. Um cara que está disposto a bater de frente com os Estados Unidos e Israel. Se o Irã não tinha nenhuma arma nuclear sendo produzida, talvez ele fale sobre isso. A gente vai produzir, a gente tem que se proteger, a gente tem que ter uma garantia. Então vamos fazer por onde? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam. Não esqueçam de deixar o like, por favor. O canal está crescendo. Vocês estão me ajudando muito. Só tenho a agradecer. Até um próximo.